Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, nós vamos dar continuidade, então, no livro de Filipenses, na semana retrasada, que é a última vez que eu ministrei, nós terminamos o versículo 12 ao versículo 16, onde nós ali aprendemos com a palavra de Deus que o objetivo principal na vida de um crente, o objetivo principal na vida de Paulo era se tornar cada dia mais como Jesus Cristo. Ele queria formar a imagem de Jesus na sua vida. Nós vamos continuar vendo isso. Na verdade, o versículo 17 ao versículo 21, para que a gente possa concluir o capítulo 3, é uma continuidade daquele discurso que Paulo agora está fazendo no capítulo 3. Então, vamos fazer a leitura agora de Filipenses, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 21. Diz assim: Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tende em nós. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Pai, mais uma vez na oração, venho diante de Ti, Senhor, agora clamar, Senhor, que o Senhor, com graça e misericórdia, venha usar a minha vida, porque sou um vaso, Senhor, nas Tuas mãos, um instrumento limitado, mas a Tua palavra é poderosa, é viva e ilimitada, Senhor Pai querido, e quando pregada ela tem um propósito, Deus Pai, e eu peço que hoje o Espírito Santo, Senhor, possa cumprir esse propósito, apesar das minhas limitações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Pai querido, para que nós venhamos a compreender a Tua palavra e sermos transformados, para que a vida da palavra esteja em nossa vida, abundante, Senhor, para que nós venhamos a viver conforme a Tua vontade, não a vontade do homem. Ajuda-me, Senhor, ajuda, Senhor, a nossa igreja, Senhor, a compreender e a viver a Tua palavra neste momento, Deus Pai, que a cada dia nós possamos, Senhor Pai, a refletir mais e mais a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode passar o primeiro slide, já está aqui, né? Hoje eu quero dar continuidade então naquilo que eu iniciei há 2 semanas atrás, né? Onde o título da minha mensagem 2 semanas atrás era Seja tudo o que você pode ser, né? E ali Paulo desenvolveu uma série de princípios no versículo 12 ao versículo 16 para que a gente possa ser aquilo que a gente pode ser. Agora no versículo 17 ao versículo 21 ele vai falar do exemplo. Na verdade, ele vai deixar bem claro, né, o assunto aqui é bem claro que o objetivo, ou seja, ser aquilo que nós podemos ser, é ser a imagem de Cristo Jesus. Né? Então, o subtítulo da minha mensagem hoje, dentro desse aspecto, é Formando Cristo nos Cristãos. Né? Então, como cristão, como um discípulo de Jesus Cristo, eu preciso formar Cristo em mim. O objetivo, nós aprendemos aqui com Paulo, do versículo 12 ao versículo 16, que ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele corria com o olho dele fixado no prêmio. O prêmio não era a salvação. Muitas vezes a gente, quando olha para essa passagem, a gente pode ser levado a pensar que o prêmio final de um crente é ser salvo. Não, o prêmio final de um crente não é ser salvo. Na verdade, você já que recebeu Jesus na sua vida já foi salvo. Então o prêmio que nós temos, o que nós vamos correr atrás agora, é que diante da salvação eu quero ser como o meu Salvador. O prêmio é me tornar como Cristo, é ser formado à imagem e à semelhança de Cristo. Algo que não vai acontecer ainda em vida, vai acontecer somente no momento em que Jesus retornar e Ele vai me fazer perfeito como Ele é perfeito.
mas é algo que Paulo está ensinando à igreja, que Jesus ensinou à igreja, e nós devemos almejar, nós devemos viver com essa expectativa de sermos como Cristo é, de formar Cristo na nossa vida, na nossa característica. Então é sobre isso que hoje eu quero passar. Por favor, eu vou precisar de você aí agora, eu vou passar rápido. Não pode ainda não. Na semana passada a gente viu esses princípios, e o primeiro princípio que a gente viu era que para formar Cristo nós precisamos ter consciência de que eu preciso alcançar uma condição melhor, eu preciso crescer espiritualmente. Pode passar. A segunda foi que nós devíamos ter consciência de que eu preciso me esforçar ao máximo para alcançar uma condição melhor, ou seja, Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. Eu tenho que me esforçar para que Ele continue também trabalhando em mim. Terceira coisa que nós aprendemos é que estar concentrado, que nós devemos estar concentrados para conseguir alcançar uma condição melhor. A gente precisa ter um foco, e o nosso foco a gente aprendeu que é Cristo Jesus. O quarto era estar motivado espiritualmente para chegar a uma condição melhor. Então eu preciso de uma motivação, e a minha motivação é Cristo também, ou seja, tudo está centrado em Cristo. A quinta, pode passar, depender de Deus para chegar a uma condição melhor, ou seja, eu tenho que me esforçar, mas eu não vou chegar lá sozinho, eu preciso de Deus para que eu possa chegar lá, e eu preciso nesse caminhar de crescimento espiritual, desse crescimento de santidade, eu preciso mais ainda de Deus. Deus é que vai me ajudar a chegar onde Ele quer que eu chegue. Então com Ele nós podemos ser aquilo que Ele quer que a gente seja. E por último, eu falei que nós devemos conservar o que nós já temos e avançar para uma condição melhor, ou seja, cada um já chegou em algum ponto da sua vida, e a palavra que Deus disse, Ele falou, olha, guarda aquilo aonde você já chegou, mas esse não é o fim, nós temos que continuar o quê? Avançando, indo adiante. Então para que eu possa me tornar mais como Cristo, para que Cristo seja formado em mim, eu preciso me motivar, eu preciso me desenvolver, eu preciso ter um foco, eu preciso perseguir com um alvo, com um foco, com a minha visão em Cristo Jesus, para que cada dia Cristo seja formado em mim. Então, isso foi o que a gente viu na última pregação. O irmão Samuel já publicou no YouTube. Se o irmão não perdeu a mensagem, quiser ver no YouTube, você pode entrar lá no City View Nur. No YouTube lá tem a mensagem que nós pregamos na última semana, para que você possa aprender com isso daqui. Hoje nós vamos ver essa passagem agora de uma maneira mais prática. Pode passar, por favor. E esse é o primeiro ponto hoje da nossa mensagem, de nós aprendermos de uma maneira prática com Cristo Jesus. O meu microfone está funcionando? Está tudo funcionando? Tá bom. Não, vocês estão me escutando bem? Eu estou falando alto aqui porque eu não estou me escutando. O retorno está baixo, mas não precisa aumentar não, tá bom, só quero saber se vocês estão me escutando. Amém, senão eu não fico esgoelando aqui. Amém, nem quero fazer o ouvido de vocês doer também. Mas quando eu falo agora de uma vida prática, de como praticar, de como é que nós vamos viver isso, às vezes pode surgir uma pergunta na nossa vida. E uma das perguntas que a gente pode fazer, aliás, está baseado naquilo que eu tenho falado para os irmãos na escola dominical, nas minhas pregações. Você talvez possa falar, mas pastor, você está falando de foco, de nós focalizarmos e sermos como Jesus, mas nós não fomos criados para que nós sejamos a glória de Deus, então o foco não é a glória de Deus? Sim. A minha resposta para você é sim, o foco é que Deus seja glorificado. Agora o que a gente precisa entender é que quando a minha vida se torna mais como a vida de Cristo, quem é glorificado? Deus. Então o meu foco de glorificar Deus tem que estar no foco de eu me tornar mais como Cristo. Aí outro irmão, que ele é mais evangelista, ele gosta de falar de Jesus para os outros, ele vai falar, mas pastor, mas o foco da igreja, a missão que Jesus deixou para a igreja não é de levar o evangelho, de pregar o evangelho para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não conhecem o evangelho de Jesus Cristo? A minha resposta para você também é sim. E a gente vai entender que essa foi a missão de Cristo. Cristo ele veio à Terra,
né, para aqueles que estavam perdidos, para mim e para você. Nós estávamos perdidos e Jesus veio para nos resgatar. E quando eu cumpro essa missão também, o que eu estou fazendo? Eu estou me tornando mais como Cristo é. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ou seja, no fim, né, não existe três objetivos diferentes, não existe três focos diferentes. O objetivo é único, o foco é único. O foco é nós nos tornarmos mais como Cristo é. Porque me tornando como Cristo é, eu glorifico a Deus. Me tornando como Cristo é, eu cumpro a missão de Cristo aqui na terra. Eu cumpro a missão da igreja aqui na terra, de levar o Evangelho às outras nações. Então Paulo está dizendo isso, que ele corre para o alvo, nesse versículo 12 ao versículo 16, ele diz que ele corre com os olhos no alvo. Qual era o alvo dele? Crescer em direção à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. E conforme ele corria em direção a estas coisas, ele cumpria com esses objetivos. Glorificar a Deus, pregar o Evangelho de Cristo. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Então a primeira coisa que a gente aprende aqui nessa passagem, no versículo 17, que está bem claro aí para a gente, né, é que nós temos que seguir exemplo de pessoas que seguem a Jesus Cristo. Hoje em dia talvez até seja um pouco difícil eu pregar a respeito disso. Os irmãos sabem muito bem por quê. Hoje em dia, talvez a gente como crente, a gente se tornou também como um ateu, uma pessoa escéptica, né? Essa palavra difícil, não, pastor, não é palavra difícil, mas na verdade eu nem sei como é que fala essa palavra de outro jeito, né? Mas vou tentar explicar para vocês. Escéptico, né, é uma pessoa que já se tornou descrente, né? Essa é a melhor maneira de descrever, né? Nas coisas. Um escéptico, né? Um ateísta escéptico é alguém que se tornou completamente descrente em qualquer possibilidade espiritual, ou de divindade, ou de um Deus, né? E hoje tem muito crente descrente. Ele já não acredita mais que Deus possa transformar as pessoas, porque quando a gente muitas vezes olha para dentro das igrejas, tem muita gente dentro da igreja que parece que não passou por transformação nenhuma, e a gente acaba muitas vezes se tornando um escéptico, e isso é um problema sério, porque se eu sou crente e sou escéptico, as duas coisas não andam juntas e não combinam. Porque como é que eu posso ser crente e descrente ao mesmo tempo? Então, ou eu creio ou eu não creio. Quando eu creio em Jesus Cristo, eu creio que nele há o poder da transformação das vidas. Se alguém ainda não chegou à maturidade espiritual, eu acredito que se Deus tem poder, vai levar aquele que de fato crê no seu nome a essa maturidade espiritual. Então eu não posso perder a esperança de encontrar homens, mulheres, jovens, crianças que se entregaram nas mãos de Jesus e que podem se tornar exemplo hoje para uma outra pessoa que está chegando. Eu não posso perder essa esperança, porque se eu digo, não, já não tenho mais essa esperança, então você não está descrendo no homem, você está descrendo em Deus, porque o que você está dizendo é que o Espírito Santo não tem mais poder para transformar. Eu me lembro que quando nós vivemos uma situação numa igreja que eu fui há muitos anos atrás, e o nosso pastor faleceu, o presidente do ministério, ele veio do Brasil, e a igreja ficou sem pastor um tempo, e cada hora vinha um pastor, e vinha um, e vinha outro, né? E a igreja, quando perde um pastor, às vezes ela passa por uma situação difícil. E quando fica esse movimento, né, de hora vem um, hora vem outro, hora vem um vem falar uma coisa, outro vem falar outra, e eu me lembro assim que, né, parece que havia um concurso, né, entre os que vinham para mostrar que ele era mais espiritual do que os outros que vieram. Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, eu anotei. Eu acho que eu até tenho essa caderneta escrita até hoje. Eu lembro que veio o presidente e falou assim, não, o Espírito Santo está dando essa e essa direção. Nós vamos fazer assim e assim. E aí, daí uma semana ou duas, o negócio mudou, foi exatamente o contrário de tudo aquilo que falou. E eu falei assim, que coisa esquisita. Né? O pastor falou que o Espírito Santo falou que era para fazer isso, e o negócio foi todo ao contrário. Eu falei, bom, né? Ok, vamos ver, né? Aí, daí uns dias ele voltou de novo, depois que passou aquela situação e foi exatamente o contrário que ele falou, ele veio de novo e falou, o Espírito Santo
está falando isso, deu essa e essa direção. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou começar a anotar esse negócio do Espírito Santo. E eu comecei a pôr na academia, no dia tal, hora tal, o Espírito Santo falou isso. Daí uns dias o negócio deu todo ao contrário de novo, mas aí veio outro, aí do Brasil. Aí ele vinha, eu falava, olha, mas ele falou, não, agora eu estou aqui, agora nós vamos fazer assim, porque o Espírito Santo falou isso, deu essa direção. Aí eu falei, ponto 2, né, no dia tal, hora tal, o Espírito Santo disse isso. E eu fui marcando. Né? Eu sei que eu já devia ter umas 8 ou 9 anotações, né, daquilo que o Espírito Santo tinha falado na nossa igreja, e tudo tinha ido ao contrário, a igreja estava indo para o buraco, e a coisa estava ficando feia, e os crentes estavam ficando menos crentes, e a coisa estava ficando ruim. E eu falava, mas está estranho. Eu me lembro que um dia que um grupo deles veio junto, né, do Brasil para estar com a gente, eu falei assim, eu preciso sentar e conversar com vocês. Eu dei dessa história. E eu sentei com aqueles pastores e eu falei assim, olha, eu estou com um problema. Eu falei, eu era professor da escola dominical e pregava na igreja quando não tinha nenhum pastor também. Naquela época eu estava sendo preparado para me consagrar um pastor naquela época. E eu falei, olha, eu estou com um problema, eu preciso sentar e conversar com os irmãos. Eu falei, eu acredito que o Espírito Santo não tem mais poder. Aí eles olharam assim para mim, você está doido? Ficou me olhando assim, você está doido? Você é maluco? Eu falei, não. Eu falei, olha, eu tenho quase certeza que o Espírito Santo tem mais poder. O Espírito Santo não age mais, não tem mais ministério no meio da igreja. Que isso? Mas você é um professor de escola dominical, aí preparando para ser ordenado, como é que você pode falar uma coisa dessa? Eu falei, não. Aí eu puxei minha cadernetinha. No dia tal, hora tal, o Espírito Santo disse que ia fazer isso. Foi ao contrário. No dia tal, o Espírito Santo, né, eu cheguei e falei, olha, eu tenho certeza que vocês são homens de Deus, vocês não falaram na carne, então o problema é o Espírito Santo. Os irmãos já sabem o que aconteceu comigo, né? Os irmãos já sabem o que aconteceu comigo. É por isso que eu estou aqui. Senão eu ainda estava lá. Glória a Deus. Mas, na verdade, eu estava chegando a um ponto onde eu tive que fazer uma análise na minha vida, porque eu comecei a ficar escéptico e desacreditar que era possível eu encontrar um homem que eu pudesse seguir, que houvesse um homem na igreja que seguisse o exemplo de Jesus Cristo. Mas Paulo está deixando bem claro aqui que aonde há a igreja de Jesus Cristo, há homens que seguem o exemplo de Jesus Cristo, e nós podemos andar segundo o exemplo desses homens que andam de Jesus Cristo. Então eu quero incentivar essa igreja a não desistir, porque se você começar a pensar como eu pensei por algum momento nesse tempo, eu quero dizer para você que você está se desviando da fé e se desviando do Evangelho de Cristo, porque o Espírito Santo, graças a Deus, não perdeu o poder, não desistiu do ministério dele, ele continuou. O problema é que tem muita gente fazendo na carne e dando o crédito ao Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos desistir disso. E é o que Paulo está falando, que nós temos que seguir esses irmãos. Olha o versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores. Ele não podia ter falado assim, olha, não olhe para a minha vida não, olhe para a vida de Jesus. Já ouviu isso? Mas isso não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que ele fala, sede meus imitadores e atentai, ele está falando só dele, olha, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tende em nós. Ou seja, tem mais gente além dele, e Paulo no versículo 12, né, se você quiser olhar no capítulo 3, ele mesmo diz, olha, eu sou um dos que não cheguei lá ainda. Eu estou incentivando vocês a correr em direção à perfeição, mas ou seja, então ele não estava sendo soberbo aqui não. Mas ele entendia a condição e a posição dele diante de Cristo Jesus.
E ele pode falar, olha, apesar de eu não ter chegado lá no alto, eu ainda não ter atingido, e na verdade ele sabia que ele nunca ia atingir antes dele ser levado, antes de Jesus levar ele tinha certeza a respeito disso, ele diz, mas sede meus imitadores. E não só meu, como de todos aqueles que andam também segundo aquele que eu imito, Cristo Jesus. Glória a Deus. É importante para que a gente possa desenvolver Cristo na nossa vida, que a gente encontre. Passa um slide, por favor. Vou ver uma foto que eu tirei lá na minha viagem. Esse lugar é real, eu estava lá na Califórnia. É um lugar maravilhoso. Aqui é dentro de um parque que chama Yosemite Park. É um parque nacional, ele é muito grande. Para você andar dentro desse parque de carro, se você quiser dar a volta no parque inteiro, leva acho que 8 horas de carro para você dar a volta no parque todo. É algo fabuloso. A gente ficou lá a segunda e a terça, depois da conferência, eu tirei a segunda e a terça de folga, e aí a gente alugou o carro e eu fui para lá com as crianças passear. É um lugar lindo, Você vê aqui, essas pedras, essas rochas aqui, elas estão aqui, porque houve uma grande erosão, a água levou aquilo que não era sólido, e aquilo que era sólido ficou. E elas são muito grandes assim, porque isso aqui é uma única rocha, uma única pedra, não são várias pedras juntas. A gente vê, isso aqui é muito alto. Aqui você pode ver duas cachoeiras, tem uma que cai daqui, depois outra que cai de lá. O negócio é grande demais, é impressionante. Ficava eu e as crianças de ver assim. Eu trouxe essa foto aqui, não é para falar da minha viagem, não. Mas é para dar um exemplo claro daquilo que Paulo está falando aqui. Eu, no passado, eu fui alpinista, eu escalava essas montanhas, esse tipo de coisa. Lá no Brasil, eu escalei o Corcovado, o Pão de Açúcar, não só montanha tão grande como essa daqui. E a minha filha, a Ana Laura, ela falou assim, papai, a gente vai escalar, você não vai levar a gente para escalar? Você escalava? Eu falei, filha, agora o pai não sobe nem escada mais. Montanha, é só para tirar foto. Mas, enquanto eu preparava essa palavra, eu comecei a lembrar dessa situação. Se eu hoje chegasse naquele lugar e quisesse escalar uma montanha dessa, aí uma pessoa falasse assim, não, olha, porque para escalar uma montanha, não é qualquer um que escala uma montanha, a gente precisa ter preparo, a gente precisa ter treino, precisa ter equipamento certo, e precisa saber usar o equipamento. E outra coisa, você precisa estudar a rota que você vai subir na montanha, porque em certas rotas você vai precisar de certo número de equipamento, um equipamento especial, então tudo isso é estudado. Aí você fala assim, mas como é que você sabe de baixo para cima? A gente usa binóculo, a gente vai olhando. São técnicas, coisas que você aprende para fazer, e você prepara toda a sua escalada antes de sair do chão, porque depois se você estiver lá no meio do caminho, não tem jeito, você vai ficar complicado se você não tiver o que você precisa no meio do caminho. Já aconteceu isso comigo. E complica muito. E eu comecei a pensar, falei, se hoje o melhor escalador do mundo estivesse ali naquele lugar e ele falasse assim, não, Max, vem comigo, eu vou te levar para escalar. Eu falo, poxa, o cara sabe de tudo, o cara é o melhor escalador do mundo, é claro que eu vou escalar com ele sabe o equipamento, ele sabe o que precisa. Aí ele fala comigo, é o seguinte, você pega a corda aqui, começa a subir aqui, eu vou pegar um helicóptero e vou subir lá em cima da montanha, e vou ficar lá de cima, e de lá eu grito para você tudo que você precisa fazer. Você iria? De maneira nenhuma. Porque a gente não precisa de alguém lá do alto gritando pra gente o que fazer, porque na verdade ele não está fazendo, ele não está andando. O que eu preciso para que eu faça essa montanha é que alguém suba ali comigo, na mesma corda. Se ele falasse que não, vem comigo, olha, eu vou na frente e você vem atrás. Eu passo aqui e você passa aqui. Aí eu até talvez arriscaria aí. E é isso que Paulo está dizendo. Ele fala, ele reconhece, ele fala, eu sei que tem Deus, mas Deus está lá. Eu sei que tem Cristo, mas Cristo foi também, está lá sentado à direita de Deus Pai. O que a gente precisa é de gente agora do nosso lado que imite a Ele e nos ajude a dar os próximos passos para que a gente possa crescer. Amém. Glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Amém.
Eu lembro da história de uma criança que estava lá no quarto dela, né, numa noite de muita chuva e trovoada, ela estava morrendo de medo, chamou lá o pai, né, e aí, né, ela falou, o pai está com medo, e o pai falou assim, não, você não precisa ter medo, né, Jesus está no teu coração, né, ela fala, pai, eu sei que ele está no meu coração, mas eu queria que agora ele fosse de carne e osso. Porque naquele momento do medo, naquele momento daquela dificuldade, naquele momento ela queria alguém que pudesse pegar, alguém que ela sentisse o braço em volta. E é isso que Paulo está dizendo, que ele deixou aqui na terra pessoas que são representantes de Cristo, e somos nós, a igreja de Jesus Cristo, e nós precisamos ajudar uns aos outros, e crescer uns com os outros. Glória a Deus. Aliás, esta é a responsabilidade hoje principal dos líderes da igreja. Mas o líder se tornou inviável para a igreja. Hoje você chega para o pastor e fala, pastor, eu estou precisando de ajuda, eu quero andar contigo para mim crescer. Ele fala, não, meu filho, não tenho tempo. Não tenho tempo. Tem muita coisa para me cuidar do reino de Deus. Mas Jesus te enviou para cuidar da igreja. Estou cuidando da igreja, olha, tem conta para pagar, tem isso para pagar. Essa não é a igreja. Quem é a igreja de Jesus? Eu preciso estar disponível para a gente, não para um negócio. E hoje a igreja se tornou um negócio. Tem muito líder que foi chamado para guiar e subir na frente essas montanhas, levando o irmão ali, mas está cuidando das outras coisas e não cuidando do reino de Deus. Das pessoas do reino de Deus. E eu e você, nós somos chamados para fazer isso, para cuidar de gente, não de coisa. Amém. A igreja do Senhor Jesus, ela é orgânica, ela é viva. Ela não é inorgânica. Esse prédio não é a igreja de Jesus. Amém, é verdade. A conta bancária não tem vida. Ela anda mais do que a gente anda. Mas não tem vida. As contas do prédio e a condição do nosso carro, nada disso é vida. Tudo isso são instrumentos que servem para a igreja, mas a igreja somos nós. Amém. E Paulo está dizendo que é importante para que a gente alcance a imagem de Cristo, que a gente tem exemplo para seguir. Amém? Será que a gente vai ficar deixando essa tarefa para as outras pessoas? Porque é isso que o mundo faz. Já viu como é no mundo? Né? Você lembra de quando você era jovem? Eu sei que não faz muito tempo aqui. Isso aí. Você lembra? Tem alguns jovens aqui, né? Os outros, né? Não faz muito tempo que a gente foi jovem, na verdade. Você lembra quando era jovem? Quando alguém queria te levar para um lugar que não era bom, ele vinha na tua casa, ele te buscava, te levava. Né? Eu lembro, a primeira vez que eu fui para um lugar e não bebia, e um amigo meu falou, não, toma aqui esse negócio. Eu falei, não gosto não. Ele falou, não, você faz assim, isso tanto nariz. Ele me ensinou até quando eu bebia, cara. O mundo está mostrando o caminho para a perdição. E o crente está se reunindo na igreja. Maravilhoso a gente se reunir na igreja, cantar, foi maravilhoso o nosso louvor aqui. A gente se encheu de Jesus, né? A gente se alimentou aqui nesse momento, mas tudo isso acontece para que a gente ponha isso em prática. Amém. Porque o nosso culto não é 2 horas, mas a igreja de Jesus, ela está presente na terra 24 horas por dia. Glória a Deus. Cristo. Ela precisa ser viva. Aliás, foi o tema da nossa conferência lá. Né? A conferência era de nos tornar igrejas missionárias. Né? A nossa conferência é uma conferência muito antiga. É uma conferência que foi fundada há mais de 150 anos por igrejas de imigrantes alemães, italianos, na verdade uma maioria de alemães, que formaram muitas igrejas aqui nos Estados Unidos. Então, foi assim que começou. Depois começou a entrar outras raças e outros povos. Então, é uma conferência antiga. E muitas dessas igrejas ainda vivem como se vivessem em 1850. Muitas dessas igrejas vivem assim. E elas perderam, né, essa atitude missional. E é isso que a conferência está... Para mim não foi muita novidade. Até alguns irmãos falaram, e aí, como é que foi? Eu falei, foi ótima. Mas assim, não foi uau. Porque o que eles
estavam aprendendo e ouvindo, e na verdade a nossa conferência precisa dessa transformação, as igrejas que estão nessa conferência precisam dessa transformação. É algo que eu recebi agora, né, recentemente no seminário, né, é uma visão que eu já venho conhecendo há alguns anos, então não era novidade para mim. Né? A Priscila até falou, ela falou assim, a gente já conhece isso, a gente já aprendeu isso. Eu falei, mas fica tranquilo, tem mais, a gente vai aprender mais. Né? E realmente foi maravilhoso a gente estar. Mas talvez você nunca tenha ouvido essa palavra missional, porque não é uma palavra que a gente usa no português, o americano usa muito. E não é uma igreja missionária, existe uma diferença. Uma igreja missionária é uma igreja que cuida de missões. Uma igreja missional é uma igreja que é missão. Porque tem muita igreja fazendo missão através de um missionário, ajudando um grupo de missionários. É uma igreja missionária. E ótimo a gente ser assim. Mas a gente precisa hoje se tornar uma igreja missional, ou seja, entender que eu sou um missionário, eu sou uma missão. E essa mentalidade faz a gente mudar um pouco o nosso comportamento. Ou seja, para que eu seja exemplo para quem ainda não conhece a Cristo e possa alcançar a imagem de Cristo, eu preciso me envolver. Ou seja, então eu não me reúno só mais dentro das igrejas. Eu não faço culto só dentro da minha casa, só dentro do lar. Eu não convido só crente para participar das minhas atividades. Não, eu começo a me expor para que eu possa ser exemplo. Ou seja, aquele culto caseiro que eu fazia, reunia alguns irmãos para orar, eu não faço mais em casa. Agora eu vou lá para o café da irmã Ruth lá, né? E aí lá eu faço. Porque lá tem gente não crente que vai passar e vai olhar e vai falar, eu estou precisando de uma oração. Vocês estão orando? Você ora por mim? E vai chegar uma outra lá, meu filho está no hospital. Você pode orar pelo meu filho? Ou seja, a igreja começa a fazer missão. Você começa a fazer missão aonde você está. Você não lê só a Bíblia no dia da escola dominical, domingo, a hora que está aqui estudando a Bíblia. Você se expõe, você vai lá para a praça, senta lá e começa a estudar sua Bíblia lá na praça. Aliás, foi assim que nós ganhamos algumas pessoas. A Dina e o Paulo foi assim, né, Dina? Né? Eu coloquei a igreja do lado de fora, falei, vamos para a rua, ficar aqui dentro ninguém. Eles queriam ver a igreja crescer e eu falei, então vamos sair de dentro da igreja. A gente foi para fora e a igreja cresceu. Aí puseram a gente para fora da igreja. Isso é uma igreja que não quer. Essa é outra parte. Mas é assim que Deus trabalha, pastor. Mas é assim. Mas olha, é por isso que a gente está aqui hoje. A gente não estava aqui. Graças a Deus. Amém. Pode passar o próximo ponto. Por que isso tudo acontece? Ele diz, está lá, versículo 18 e 19. Por quê? O que acontece no versículo 18 e 19? Vamos ler lá. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando do povo que está lá fora, que nunca esteve na igreja? Não. Ele está falando aqui de gente que está envolvida na igreja. Os inimigos do povo de Filipos, aqui da cidade de Filipenses, não era o povo da rua, não era o povo de fora. Eles não estavam sendo perseguidos por gente de fora. Essa igreja aqui, ela desfrutava de um ambiente bom, de um ambiente tranquilo, não tinha perseguição. O problema estava dentro da própria igreja. Tinha crente que era judeu, que decidiu ser judeu e crente ao mesmo tempo, e começou a dizer, não, você tem que se circundar. Eu já falei isso aqui antes, ele já mostrou isso, ou seja, não, você precisa de Jesus, mas depois de Jesus você precisa fazer a circuncisão. É sempre Jesus e mais alguma coisa. Eu tenho dito isso aqui várias vezes. E hoje está cheio de igreja assim, não foi só lá no tempo de Filipos, está cheio de igreja que diz, não, você precisa de Jesus, mas você precisa de mais isso. Um exemplo bem clássico é aquele, o pastor diz, Deus só fala comigo, você precisa de Jesus e de mim. Então, só Deus fala só com ele. Se você não recebe a revelação de Jesus, se você não pode receber a direção do Espírito Santo de Deus, a não ser através dele, então você precisa de Jesus e de um líder. E é isso que estava acontecendo. Existem mais umas outras inúmeras maneiras da gente tirar a suficiência de Cristo da igreja e dizer, não, você precisa de Jesus e mais alguma coisa. De Jesus e mais isso.
Jesus, mas isso não. O crente não precisa de Jesus, mas a única coisa que nós precisamos é de Cristo Jesus. Ele é o único que tem poder para salvar, o único que tem poder para nos santificar e o único que tem poder para nos glorificar. Agora a gente precisa um dos outros. Mas de quem? Paulo disse, daqueles que imitam a Cristo. Como ele é imitador e como os irmãos que imitam ele são imitadores também de Cristo. Mas existem os inimigos da cruz. Tem gente que não vai. Olha o versículo 19, cujo fim, dessa gente, olha o fim. O fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Eu acho que é fácil a gente ficar falando de outras pessoas, mas era bom a gente parar aqui e fazer uma reflexão agora da nossa vida. Como você, como eu, como nós temos vivido a nossa vida? As nossas preocupações. O que ele está dizendo é isso. Será que a gente está preocupado demais com as coisas deste mundo? Hoje de manhã até a gente foi rápido o comentário aqui, que a gente falou a respeito disso, o irmão Marco, quando começou a aula, ele falou que ninguém gosta de morrer, nós não nascemos para morrer, não é verdade? É verdade, a gente não quer, e a gente tem medo da morte. Quando a gente está numa situação de morte, a gente faz de tudo para que a gente fique vivo. E o irmão Bolivar falou, ninguém quer morrer. Eu falei, olha, eu não entro nesse time não, eu tenho. Eu tenho um desejo, não desejo de morrer, mas eu tenho um desejo que quando chegar a hora que eu vá logo. Eu já disse para a Priscila que se eu ficar doente e for para morrer, não ora para me curar, não ora para me ressuscitar se eu morrer, não ora. Ora para que eu vá logo, sem sofrimento, sem dor, porque eu quero é ir. Porque vai ser melhor. Ora para minha mulher que vai ficar, ora para o meu filho que vai ficar, para minha filha, porque eles vão sofrer. Eu sei que vai fazer falta, mas eu vou estar melhor, eu estou tranquilo. Hã? Se for curado, você vai ver. Hã? Se for curado, nós vamos ver a glória de Deus. Agora, se você não for curado, você vai ver a glória. Exatamente, deixa eu ver a glória de Deus. Estou pensando em mim agora. É assim mesmo, gostei. É isso mesmo, né? Se eu for curar, né? Exatamente, né? E é isso que Deus faz. Se Ele quiser me curar, Ele vai me curar para que muitos possam ver a glória de Deus. Mas eu prefiro eu ir lá ver a glória de Deus. Eu sei que não é muita gente que pensa assim, mas é isso que ele está dizendo aqui. Que os inimigos da cruz são aquelas pessoas que estão centradas em si mesmas, que querem cuidar somente das coisas terrenas. Que são aquelas pessoas que estão preocupadas com as coisas terrenas e não com as coisas celestiais. Ou seja, então para que eu cresça em direção de Cristo, eu preciso não viver como cidadão desta terra. É isso que ele está dizendo aqui. Então, ele me diz já que para que eu seja como Cristo, eu preciso seguir exemplos, exemplos de pessoas que seguem a Cristo. Ele está dizendo agora para mim aqui nessa segunda parte, que eu não posso viver mais como cidadão dessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui mais. Se você tem um amigo que gosta dessas coisas de ET, de extraterrestres, você diz para ele assim, olha para mim, eu sou ET. Eu lembro uma vez, eu estava pregando para os jovens, e tinha um rapazinho lá, a gente estava conversando do assunto, eu disse para ele, você é um ET, ele ficou bravo comigo, você me chama de feio, porque a nossa ideia de ET é aquele filme, que a gente viu, aquele bichinho que tem pescoço comprido, Eu falei, não, meu irmão, estou dizendo que você já não pertence mais a este mundo, nós somos extraterrestres, nós já fomos levados. Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz, ele nos transportou das trevas para o reino da glória do seu Filho. Nós somos levados, nós já estamos com Cristo, Como? Fisicamente? Não. Fisicamente eu estou aqui, mas eu já não pertenço a esse lugar, eu já não sou mais cidadão desse lugar. Eu recebi uma cidadania. A gente está aqui louco para ganhar um green card, louco para receber uma cidadania americana, que vai ajudar a gente aqui, mas a gente já recebeu uma cidadania, um green card que é muito melhor, um que garante para a gente já um lugar lá ao lado do nosso Criador, junto de Deus.
Por isso que ele está dizendo aqui que, né, agora o foco dele não é nas coisas mais terrenas, o foco dele agora mudou, porque ele não pertence mais a este mundo. E a gente precisa começar a viver isso. A gente precisa começar a viver como se a gente não pertencesse mais a este lugar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você hoje tomasse a decisão de que daqui a um ano você ia voltar para o seu país, você hoje ia começar uma construção aqui? Se você ia começar um novo projeto, um novo estudo, uma nova possibilidade de trabalho, sabendo que se você já decidiu que daqui a um ano você não ia estar aqui, você ia começar alguma coisa nova? Não, você ia manter o que você estava fazendo, esperando, né, o tempo para passar. E essa é exatamente a ideia que Paulo está querendo que a gente tenha. Se hoje eu sou cidadão dos céus e não cidadão da terra, a minha preocupação e os meus planos não devem mais estar aqui, devem estar lá no alto. É por isso que Jesus, quando chega lá em Mateus 6, né, principalmente versículo 33, ele diz o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Porque agora nós que cremos em Jesus Cristo temos uma outra pátria. Isso aqui é temporário, vai passar. Então eu tenho que começar a construir para onde eu vou ficar definitivamente. Mas a gente está com nossos pensamentos, os nossos planos, as nossas ideias, os nossos esforços, os nossos recursos totalmente aplicados nas coisas desse lugar que vai passar, dessa vida temporária. Será que está condizente com aquilo que a gente crê? É isso que eu estou chamando a igreja. Nós temos que fazer uma análise de consciência e ver onde é que está a nossa posição diante de Cristo. Será que a minha vida condiz com a minha nova cidadania? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? Será que a minha vida está condizente? A gente está preocupado demais com as coisas desse lugar, com as coisas daqui. Eu não estou dizendo que é para você abrir mão e largar de tudo, não. Jesus, ele ensina que a gente deve cuidar bem daquilo que ele nos deu. Eu falei aqui na quarta-feira, quando nós estamos falando aqui da sabedoria de Salomão, onde ele diz que nós temos que prosperar no nosso trabalho. Existe toda uma condição que nós temos, mas esse não é o nosso objetivo final. Essa não é a nossa preocupação final. Eu não me ocupo demais com estas coisas. Eu vivo estas coisas porque eu ainda vivo neste mundo, mas os meus projetos são outros. Os meus objetivos, aquilo que eu estou construindo, tem um outro lugar, tem um outro propósito, porque é lá que eu vou habitar. Se você está preocupado demais com as coisas daqui, é porque você ainda não tem nem convicção de que você foi salvo, de que Jesus entrou na sua vida. Você fala assim, não, vai que eu não vou, é melhor cuidar das coisas aqui. Porque assim, não foi assim que muita gente ficou aqui na América, que você fala assim, não, meu plano é ficar 2 anos, mas vai que eu não volto, então deixa eu construir aqui. Aí você vai construindo aqui, vai comprando casa aqui, vai fazendo aqui, aí você não volta mesmo, né? Porque aí depois você fala, agora já está tudo pronto aqui, para que eu vou voltar? Não é verdade? E é assim que tem muito crente vivendo. Está construindo aqui, está vivendo aqui, né? Aí daqui a pouco vai chegar um tempo, por isso que Jesus fala, cuide aquele que está de pé, para que não. E você vai construir, vai chegar uma hora que você vai falar assim, Jesus, esse negócio está bom demais, deixa eu aqui, leva não. E é por isso que a gente tem medo de ir. Porque a gente está preocupado demais, construir demais aqui. Houve um tempo na igreja em que esse pensamento de Cristo estava tão formado na mente do crente que nenhum deles tinha medo de morrer. Eles estavam prontos para serem mortos se necessário por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje a gente morre de medo. Se hoje começasse a perseguição aqui e começasse a ameaçar a nossa vida de morte, os nossos filhos de morte, mas ia sobrar pouca gente. A gente, né? A escola dominical ia ser de 2 ou 3, ou 4 ou 5. A gente ia correr. A gente precisa começar a parar e pensar como um novo cidadão, como um cidadão que não pertence mais a este mundo. Onde é que eu estou? Não quero julgar ninguém, mas eu quero que cada um julgue-se a si mesmo. Hoje em dia da ceia a palavra diz isso. 1 Coríntios capítulo 11. Cada um julgue-se a si mesmo, para ver se não está condenado. Pode passar. Paulo agora
anuncia nos próximos versículos, versículo 20 e 21, que agora, para que eu possa alcançar a imagem de Cristo na minha vida, eu preciso viver como um cidadão do céu. Então eu te disse a respeito de como não viver como um cidadão do céu. Eu queria ler com você 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, que deixa isso com muita clareza. Aliás, essa semana, né, isso aqui parece que ganhou uma luz nova na minha vida, porque eu, agora nas férias, eu estou estudando a Bíblia com, né, os meus filhos, e eu e a Ana Laura, a gente tem estudado mais. Então, à noite, muitas vezes, quando eu chego do trabalho, eu e ela, a gente senta na cama e ela está lendo a Bíblia, né, também, e a gente senta, e eu sento com ela, e aí eu pergunto o que ela entendeu, o que ela não entendeu, ela anota no caderninho dela as coisas que ela não entendeu, palavra que ela não sabe o que significa, aí eu explico para ela, mas aí a gente conversa a respeito da mensagem, para que ela possa entender o que ela está estudando, né, aprendendo. E a gente está estudando as cartas de João, a primeira carta, a segunda e a terceira carta, a gente está estudando junto. E essa semana, quando ela me fez uma pergunta, quando chegou nessa passagem aqui, que eu estava explicando para ela algumas coisas, ela tomou um sentido novo na minha vida, porque eu comecei a vir aqui, eu falei, opa, acendeu uma luz de alerta na minha vida, eu falei, será que eu estou vivendo isso? Olha o que ele diz aqui a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o que não está nele? Isso é muito sério. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo, o quê? Passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eterno. É exatamente o que João está dizendo aqui, é exatamente o que Paulo está descrevendo para a gente lá. Versículo 20 e 21 ele diz: mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, até sujeitar a si todas as coisas. Olha que coisa linda. Hoje em dia, a igreja ela está vivendo um momento de uma teologia centrada no homem. Hoje a teologia da igreja ela é completamente centrada no homem. É tudo para mim, para minha família, para os meus amados, para os meus queridos. Sou é centrado no homem. E Paulo está dizendo que a vida de um crente precisa estar centrada em outro lugar. Tem que ter um foco fora dele mesmo. O foco é Jesus. A teologia bíblica ela é centrada em Jesus e não no homem. O foco da Bíblia não é a sua salvação. A sua salvação é para a glória de Deus. O foco é Deus. Vocês estão entendendo? Ou seja, o plano de Deus é a salvação, é